Outra característica do período da República Velha, e aqui a gente chega ao estudo final desse tema, é a ideia de que, pós o Convênio de Taubaté, nessa política de assegurar o valoroso café, era comum, utilizar as esferas das próprias ligações entre as oligarquias e os governos vigentes dentro de uma ideia de política compensatória a respeito dos favorecimentos e a troca de benefícios entre as classes que, de certa forma, tinham relações mais diretas, pautadas em seus meios, podemos dizer assim, de cumplicidade. Outra característica que podemos adentrar nesse período é que começava, justamente nos fins dos anos de 1920, uma ideia de que o Brasil passaria por uma transformação, e ela era fundamental porque, aos olhos do mundo, já acontecia dois fatores fundamentais. Um deles é que, enquanto o mundo já havia superado o levante da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, começava a, de certa forma, surgir movimentos no qual a gente chama de projeções de regimes totalitários adentrados às condições vigentes de uma Europa pós-Primeira Guerra. Ou seja, começava a surgir o fascismo, começava a adentrar as ideias do nazismo, do franquismo, do salazarismo, e pelas bandas da Europa, vários movimentos estavam atrelados a essas metamorfoses. Nos lados de cá, é fundamental entendermos que o Brasil passara por uma esfera de crise. E essa crise ela começava a vir dentro do próprio eixo da política do café com leite. Ou seja, se havia uma dobradinha entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, o Rio de Janeiro era a capital, tinha esse termo, essa mudança entre essas três esferas, entre essa tríplice, entre aspas. Porém, era o momento dos mineiros, de certa forma, assumirem as rédeas da política brasileira aos pontos que os paulistanos poderiam, de certa forma, apoiá-los. E não houve esse momento. O governo de Washington Luiz, por representação, ao invés de anunciar o apoio ao Partido Republicano Mineiro, indicou o próprio Luiz Prestes para a ideia de representação e condição das disputas eleitorais. Esse elemento foi fundamental para que houvesse a derrocada, ou aquilo que a gente entende de ruptura entre o próprio poder na política do café com leite. Ou seja, os mineiros fatídicos dessa traição, ou dessa, podemos dizer assim, ruptura, propiciaram um outro cenário da política brasileira, que foi utilizar os extremos territoriais, observando que na parte de cima do mapa, principalmente na Paraíba, um jovem político promissor, líder, dentro das composições de um estado ainda sem expressão em comparação ao estado do Pernambuco, João Pessoa, que leva o nome, o saudoso João Pessoa leva o nome da capital paraibana. João Pessoa era esse elo de ligação entre as várias forças políticas do Nordeste, e do outro lado, na parte inferior do mapa, no território do Rio Grande do Sul, na cidade de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas despontava como um político de grande sina e gana para com as representações do seu território do sul do país. Então os mineiros aproximaram, através desse não acordo de
Washington Luiz em apoiá-los, criou esse elo entre João Pessoa e Getúlio Vargas para apresentar essas novas perspectivas dentro do cenário político em vigência. Entendemos assim, né, que Prestes, ao tempo que foi indicado pelos paulistas, vence as eleições, né, as eleições de forma corriqueira. Porém, mesmo tendo essa eleição, de certa forma, amparada, a Aliança Liberal, juntamente com Getúlio Vargas, juntamente com o Partido Republicano Mineiro, João Pessoa, e eventualmente, né, esse clima de descontentamento, também apoiado pelos militares que eventualmente tinham, dentro da plataforma de posicionamento mais adentro com esse eixo contrário ao Partido Republicano Paulista, né, destituíram, né, o procedimento eleitoral e, eventualmente, né, Getúlio Vargas entra nessa composição, né, do que se chama a Revolução de 30. É importante entendermos que esse processo é conhecido como um processo a nível de mundo, né, dentro de uma esfera, entre aspas, né, pelos lados da América do Sul, determinado pelo populismo. Getúlio abre uma perspectiva chamada a Era Vargas, que será um novo elemento na sequência do nosso estudo. E a partir daí, dessa ruptura, né, nós temos um primeiro gaúcho a comandar a política brasileira em nível de majoritária e o próprio João Pessoa como essa composição de chapa, né, que posteriormente João Pessoa seria assassinado em Recife pelo seu grande desafeto, né, João Dantas, concorrente político no território paraibano. E a partir daí, né, João Pessoa mesmo negara, né, as ofensivas que o próprio Washington Luiz fizera a seu apoio, e essa expressão de negar, né, deu a emblemática figura da bandeira paraibana, a expressão nego, né, que está escrita na bandeira entre duas cores que simbolizam o assassinato de João Pessoa. O preto em menor parte, em quantidade na bandeira, simbolizando o luto, e o sangue, né, em grande parte, simbolizado pela questão do vermelho. A Paraíba carrega em sua bandeira a expressão, né, desse personagem que entrara para a política brasileira dentro dessa ruptura institucional da política do café com leite com a Era Vargas, que começara trazendo uma outra plataforma de poder e descentralização da política brasileira em volta do populismo e de outras esferas que irá condicionar o governo de Vargas em sua primeira propositura.